Beleza, deixa eu chamar a Adriana. Agora vai, te chamei aí. Só que tá o outro lado da sua. Isso. Ah, agora deu certo. E aí, Eu Dri, não, tudo eu bem? não estou te vendo, mas não tem problema. A gente faz a live da mesma maneira, porque aqui a gente vai conversar, tá bom, meu amor? Beleza. E aí, Adriana, como que você está? Tudo bem, e você? Como é que vão as Boa, coisas? ótima. Boa, ótima. Dri, só passando aqui Você um conseguiu recadinho. colocar o tema da live? Ah, vou ter que colocar de novo. Peraí, gente. Estou vendo as duas. Ai, Cláudia, obrigada, que bom. Bom saber. Ó, eles estão conseguindo ver nós duas. Que Sim, não legal. tem problema eu não te ver. O que eu te Tá. falei, não tem problema. Porque quando eu saí, eu vi que tinha nós duas lá. Isso aí é bug do Instagram, acontece. A gente tem que estar preparado. O Instagram é assim mesmo. Uma hora dá certo, É, uma hora dá errado e a gente vai levando. tá, joia, sem problemas. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma live, Café com Traço. E estou com uma convidada especial, maravilhosa, linda. Adriana, você lembra como a gente se conheceu? Eu queria te fazer essa pergunta. Eu, eu lembro que você veio fazer uma mesa comigo, uma mesa multidimensional arcturiana, e você estava fazendo a ressonância harmônica do Hélio Couto. E É, mas você estava bem maluca, assim, você estava bem cheia de catarse, confusona. o E negócio aí a gente de fez a mesa, e aí você teve resultados que você arrumou um namorado com a minha mesa, depois você conta isso pro pessoal. E aí e até você falou, nossa, eu não estava esperando arrumar um namorado, porque você fez a mesa para ganhar dinheiro. Você fez a mesa para ganhar dinheiro e clientes. E aí apareceu esse namorado. Ó, E foi eu assim, aí lembro. você fez um tratamento comigo, você fez várias mesas comigo, né? Foi. E foi isso. E aí depois agora você apareceu como terapeuta. Tô louca para saber como é que foi essa história de Foi, você foi mudar. a jornada do herói, a jornada do herói. Isso foi bem louco, né? E eu lembro que você tinha mandado uma mensagem errada no Instagram. Não era a Cássia, não era para mim, era para uma outra Cássia que você ia mandar. Olha que coisa louca. Jura? Sério. Nossa! Eu lembro que a gente conversou disso. Você falou, nossa, era uma outra Cássia que eu ia mandar. E a gente foi conversando, aí você me atendeu, foi bem legal. Hum. Daí, gente, só, deixa eu ver, tem bastante gente aqui. Pessoal, como que vocês estão? Só vou passar um recadinho aqui. Eu fiz a live semana passada e eu queria deixar uma coisa clara, né? A gente falou sobre os traços de caracteres. E, pessoal, traço não é muleta, tá? Não é para você ficar, não, porque eu sou rígida e eu não posso fazer isso e que não, tá? Vamos ser adultos, ok? Você tem seus traços, você tem sua dinâmica, você tem a sua forma. Porém, você não pode ficar usando isso como barreira com as pessoas e por aí vai, tá? Segundo ponto, não é pejorativo, ok? Cássia, Então, eu não tô entendendo nada que você está falando. tá fazendo barulho. Não, eu não tô entendendo. O que que é essa coisa de traço? O que que é isso? Ah, tá, os traços de caracteres que a gente conversou semana passada, né, na live. E eu só tô dando um ressalva porque eu não fiz isso na outra live. E aí muita gente assistiu essa primeira live, né? E então eu tô informando. Aí depois você coloca no teu conteúdo, vai fazendo conteúdo com explicando, né, o que que são os traços, tá? Ah, entendi. Tá bom. Gente, eu tô aprendendo esse negócio aqui, tá? Então, outro ponto. Porque Pessoal, assim, muita gente que vem numa live acaba não vindo na outra, né? Então vai mudando o público aí. Mas enfim, eu estou muito feliz de ver que você está seguindo a sua missão, porque afinal de contas a gente cuidar das pessoas é uma missão, não é uma coisa fácil, né? E de que provavelmente você passou por uma cura para você poder. Essa aqui é a minha gatinha, viu, gente? Ó, essa aqui é a Ágata.
que ela veio aqui, agora ela já está indo embora. Que geralmente a gente passa por uma cura para depois a gente poder curar os outros, né? Foi Sim, isso? sim. Foi o momento trevas, né, que a gente passa. E foi muito interessante minha trajetória. Já tem 5 anos, 5 não, 7 anos que eu venho buscando me desenvolver, autoconhecimento, né? A gente passa pelo Hélio Couto, passa por mais alguns mentores, vai indo, vai indo, vai indo. E eu lembro que no final do ano retrasado, eu tava muito assim, ainda meio, né, balançada, um monte de coisa, assim, minha cabeça, uma explosão de coisas. E aí, acho que o universo falou assim, ó, se você não entender dependência emocional desse cara, sabe, assim, esqueça. Que aí foi, eu conheci o Elton Euler, e aí fui desenvolvendo lá na tribo com eles. Porém, quando chegou no meio desse ano, eu comecei a desenvolver muito. Me ajudou bastante. Só que eu ainda tinha algumas travas e que eu não entendia. E aí eu resolvi, eu fiz minha análise corporal. Aí, quando eu entendi o meu padrão de funcionamento, meu bem, foi aonde eu zerei o game, assim, de muita coisa. Mas de muita coisa. A Cláudia está Entende? perguntando se ela também pode participar. Cláudia, escreve aqui para gente a sua dúvida, o seu comentário. Você vai participar nos comentários, a gente vai pegar os comentários de vocês e a gente vai tirar as dúvidas de vocês, né? Inclusive, a gente deixou uma caixinha nos stories, eu deixei, a Cássia deixou também, para ver as dúvidas de vocês, né? As dúvidas de vocês a gente vai responder hoje, né? Mas pode participar sim, né, Cláudia? É Cláudia? Eu acho que é Cláudia ou Cláudio. Eu não estou Cláudio, conseguindo chegar. Deixa eu ver Cláudio. aqui. Cláudio. Cláudio, eu sou ceguinha. Sim, Cláudio, desculpa. É isso aí. pode deixar Que de fazer bom as perguntas. que bom que você teve essa cura, essa transformação pessoal, né? É super importante a gente conseguir se libertar das travas que a gente tem, né? Que são travas que vêm desde a infância, né? Desde a família, desde a sociedade, de uma série de coisas que a gente traz aí. E a gente começa esse caminho do autoconhecimento para se libertar primeiro. Depois a gente chega lá, acho que a gente vai ver que a gente está pronto, né? Para mim foi assim também. Eu não queria ser terapeuta. Eu não queria cuidar de gente, eu não tinha interesse nenhum nisso. Eu era professora de inglês, eu tinha uma escola de inglês, fui secretária executiva, depois professora de inglês. Só que aí eu passei por uma série de problemas emocionais, de relacionamento, de perdas, de tudo, que eu acabei buscando autoconhecimento, encontrei o Hélio Couto e aí depois eu acabei me tornando terapeuta, mas foi um processo assim muito natural, né? Eu não esperava chegar nisso, mas quando chegou eu já estava me sentindo muito bem. E hoje em dia eu amo o que eu faço, né? É assim com você também, Muita tá? resistência. Você teve muita resistência? Oi? Você teve muita resistência? Sim, tive resistência. Na verdade, quando eu comecei a fazer a ressonância, eu assisti todo o material do professor Hélio Couto e eu tinha muito medo de mudar. Eu tinha medo de mudar e eu falava assim, e se eu mudar e eu não reconhecer mais quem eu sou? Porque, na verdade, eu achava que eu sabia quem eu era. E eu não sabia, né? Agora, eu sou uma outra pessoa, eu me considero uma outra pessoa, e os meus amigos, a minha família fala que eu mudei demais, eu virei outra pessoa mesmo. E agora eu sei quem eu sou, mas naquela época eu tinha medo de me tornar algo que eu não sabia o que era. Não sei se eu fui clara. Sim. É o medo do desconhecido, né? É o medo do desconhecido. Eu tinha muito medo. Nossa, eu era um poço de medo. E hoje em dia eu não tenho medo de praticamente nada. É interessante, né? Porque às vezes a gente na vida nós somos a expectativa de outros, principalmente da família basilar, né? A família lá da qual você saiu. E é interessante, né? Porque eu saí da área jurídica, também do direito imobiliário, por conta. Eu cheguei num momento que eu falei, não é isso. Eu brigava, sabe? Chegou um momento que se tornou uma briga interna muito grande. Não é isso que é para eu fazer, é para ir para onde? Tanto que eu sou a única terapeuta da família, né?
Então, e aí é muito interessante, porque quando você se posiciona, que você fala que não quer mais, foi difícil, né? A gente achando que ainda tinha que dar alguma satisfação, né? Mas foi algo complicado, e aí eu comecei a percorrer meu sonho, né? Então, isso foi. Eu tive essa resistência, só que eu não sabia que era isso. E aí eu percorri um limbo, sabe? Tipo, eu vivi um limbo por conta disso. E aí eu fui trabalhando, aí quando foi vindo as informações, eu falei, entendi, é isso, e fui pegando e continuo estudando, e por aí vai, até me tornar analista corporal. Aí hoje eu já sou uma. Gente, olha, foi uma mudança de uns 5 meses pra cá que nem eu acredito. Nem, sabe assim, quando você olha, você fala, nossa, foi muito rápido, né? E foi muita coisa que aconteceu, e eu tô bem contente, assim. E aí, hoje a gente vai trazer esse tema maravilhoso, né? Dependência emocional. Até onde vai o seu limite e até onde vai o limite do outro. Você teve muito percalço por conta da dependência emocional, Olha, Pri? eu descobri há pouco tempo que eu era codependente emocional, porque eu não sabia nem o que era isso. Eu quero até indicar um livro para vocês aqui que chama Codependência Nunca Mais. É um livro que tem na Amazon. É um livro de uma autora americana, eu não me lembro dela agora, mas chama Codependência Nunca Mais. Deixa eu escrever aqui nos comentários para ajudar o pessoal. O livro Codependência, que é um tema, é um nome que vem do termo ali do pessoal que faz os 10 passos para se libertar dos vícios, né? Codependência nunca mais, chama. Nunca mais. Pronto. Coloquei aqui nos comentários, tá? Então, eu indico vocês lerem esse livro, que quem realmente, conforme vocês vão lendo, vocês vão começando a identificar se vocês são codependentes emocionais ou se vocês têm alguém na família que é. E eu era muito codependente emocional. Na verdade, eu me considero uma codependente em recuperação, né? Que é aquele termo que eles falam que eu sou um alcoólatra em recuperação. Eles usam esse termo e eu acho que é mais ou menos isso. Por que em recuperação? Porque, na verdade, eu acho que a gente sempre tem um pezinho nas nossas sombras, a gente tem um pezinho que a gente pode voltar em algum momento a agir da mesma maneira, tá? Então, assim, como que era a minha codependência emocional e que eu tenho que, às vezes, ficar de olho, né? Eu vou contar coisas aqui para vocês que vocês vão se identificar e vocês não vão entender, vocês não vão acreditar que isso é dependência emocional. Então, por exemplo, aquela pessoa que quer ajudar o outro e ela acha que ela é responsável por ajudar o outro. Aquela pessoa que ela quer salvar todo mundo. Então, ela quer salvar o irmão, a mãe, o sobrinho, o namorado. Então, essas pessoas que querem salvar, elas só encontram pessoas que querem ser salvas. Ou seja, se você é uma salvadora ou um salvador, prepare-se que você vai ter um monte de gente problemática ao seu redor, porque você vai ser um imã de gente problemática. E aí, como é que funciona o relacionamento do codependente emocional? Você ajuda o outro para você poder ser amado, né? Então, você quer aquele reconhecimento da pessoa. E aí, quando você faz, e aí a outra pessoa vai embora, ou ela não reconhece, ou ela não faz o que você mandou, né? Porque eu era assim, eu mandava as pessoas fazerem as coisas, porque eu achava que eu era dona da vida das pessoas e que eu ia resolver a vida das pessoas com as minhas ideias, né? Como se eu fosse um ser superior, alguma coisa assim. E aí você fica ali naquela relação de você precisar de pessoas problemáticas para você salvar, e aí você oferece, e vai se esvaziando de si, né? Porque o codependente emocional, ele não tem uma vida dele. Tudo que ele faz pensando em como agradar o outro. Então, é uma pessoa que não se conhece, né? Uma pessoa que não sabe o que ela gosta, o que ela quer. É uma pessoa que não sabe colocar limites. Eu era uma pessoa totalmente assim. Tudo que as pessoas
pediam, eu estava sempre pronta para ajudar. E eu me sentia muito traída, eu tinha muito esse sentimento de tá sendo traída porque as pessoas não reconheciam o que eu fazia. E, na verdade, hoje em dia eu percebo que eu queria o reconhecimento das pessoas. E por isso que eu ajudava. Então, eu não era uma boazinha de verdade. Eu era uma boazinha postiça. Porque, na verdade, eu fazia as coisas para ter tudo isso, gente, um movimento inconsciente que eu fazia, né? Então, a gente faz isso sem saber que está fazendo e a gente faz sem querer, né? Porque a gente aprende isso na infância, né? Com você foi parecido, Cássia? Como é que foi? Com certeza, né? O que que acontece? Além, né, da gente ser criado, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que eu não podia falar não. Não, ou, por exemplo, espera que eu já vou. Esse espera que eu já vou era uma cintada. Entende? E daí, quando você... Tem que estar sempre à disposição, né? Isso, você tem que estar sempre à disposição. E quando você cresce, você imagina, você age na vida da mesma forma, achando que é como se aquela cintada tá lá no inconsciente ali, mas ela tá dando a interpretação do fato. Então, aconteceu um fato da pessoa te pedir algo ou querer que você faça algo, mas lá atrás dessa informação, na interpretação do fato, tá vibrando essa informação. E aí é onde você vai fazer. Mesmo você sabe que você é um adulto, que você não vai tomar uma surra aí nem nada. Mas acontece Inconscientemente, né? inconscientemente. Exato. Outro ponto. Você também é. De vez, eu percebo muito isso, gente. Isso, os pais, eles não criam filho para o mundo. Eles criam filho para depois querer ter a atenção deles. Isso é muito estranho. Isso, hoje eu olho e você fala, gente, que loucura! Que Na verdade, coisa! são pais codependentes emocionais. Porque o Sim, pai que é codependente emocional, ele vai criar um filho que precise dele. Ele não vai ou criar um vice-versa, filho né? para o mundo, ele vai criar um filho porque a pessoa que é codependente emocional, ela não sabe o valor que ela tem. Então, o valor que ela tem está no precisar do outro. Então, eu preciso que alguém precise de mim para eu ter valor, senão qual é a utilidade que eu tenho? Então, eu falava para minha filha, né? Eu ligava para minha filha adulta. Eu ligava assim: você comeu? Você tomou banho? Você está comendo salada? Você não sei o que lá. Fazia essas perguntas assim. Aí a minha filha falava assim: mãe, eu já sou adulta, por que você está me perguntando isso? Aí eu falava assim para ela: porque eu sou sua mãe. Se eu não te perguntar isso, que utilidade eu tenho? É como se eu tivesse que ter uma utilidade, gente. É como se eu tivesse que cuidar dela para sempre, porque caso eu não cuide dela, eu não presto para nada. Dá para entender? Então, assim, essa pessoa, ela precisa ver uma utilidade em si mesma. E, na verdade, nós não precisamos ter utilidade para ninguém. Nós precisamos o quê? Viver e ter a nossa realização pessoal acontecendo. E como é que você Sim. vai ter a sua realização pessoal acontecendo se você está cuidando do problema de um monte de gente menos do seu? Se você está colocando E todo mundo em primeiro lugar, você não sabe dizer não. Se você tem uma série de pessoas que são abusivas com você, porque você mesma se coloca numa situação onde está sempre disponível, né? sim. Então, a história daquela mãe que fala assim: eu faço tudo pelos meus filhos, os meus filhos não me ajudam em nada. Aí eu sempre pergunto para essa cliente: falo, olha, por que alguém vai ajudar você se você é a pessoa que está sempre ajudando todo mundo? Então, a gente tem que tomar cuidado com a mensagem que a gente está dando para os outros. Se você está dando uma mensagem que você é uma pessoa autossuficiente, na hora que você precisar, ninguém vai te ajudar. Porque as pessoas não vão entender que você precisa de ajuda. Agora, no momento que você muda essa chavinha e começa, eu não sou autossuficiente, eu preciso sim de ajuda, eu tenho vulnerabilidade, saber pedir mesmo, que tem gente que é orgulhosa, essa era eu. Nossa, eu para pedir ajuda para alguém, meu Deus. Inclusive até mesmo para fazer terapia. Eu tinha vergonha de fazer terapia, porque eu falava assim, imagina, eu vou contar os meus problemas para uma outra pessoa, né? E não é isso.
isso, é a gente se acolher, né? Então, uma coisa que a minha terapeuta me ajudou muito, ela falava, você tem que se acolher, você tem que se acolher. Eu falava, mas que raio de acolher? O que é isso? Então, se acolher é se aceitar, né? É se olhar, é se colocar em primeiro lugar. E como que eu ia me colocar em primeiro lugar se eu estava acostumada a cuidar de todo mundo menos de mim? Faz sentido? É verdade. Você passou por isso também? Passei, no entanto, que quando eu fui limpando o meu núcleo, fui tirando as pessoas, eu fui entendendo quem eu era e que eu podia dizer não, e que o único peso que eu ia carregar agora seria dos meus sonhos, né? Eu emagreci até 15 quilos, só para você ter uma ideia. Isso assim, 5 meses para cá, tá? Porque é quando você decide. O problema da pessoa, acho que 99,9% da população, é não sonhar. 2 pontos. Não sonhar. Um é um deles, tá? Não sonhar e decidir. E aí, quando você sonha, você decide, não tem quem te segure. E aí você vai desagradar meio mundo. Por quê? Eu falo que até para voltar para o feminino, você tem que fazer o caminho de volta. Então, é aquela mulher que tá na guerreira, porque tá atendendo todo mundo, tá fazendo tudo para todo mundo, tá sendo aquela mulher que tá, sabe assim, sempre à disposição, ok? E a guerreira, ela tem uma coisa muito interessante, porque ou ela está brigando ou ela está defendendo. Raramente ela entra em vitimização, raramente. Mas ela entra assim. Mas ela sempre fica nesses dois polos, ou de briga ou de defesa. A mulher sempre está na defesa. E o caminho de volta é para desconstruir, é você parar de agradar. Parar de agradar. As pessoas vão olhar para você, nossa, eu gostava mais de você como era antes. Nossa, agora você só faz se te pagarem? Entende? Eu, Então, eu falo para os meus clientes que elas têm que se preparar para ser odiadas. exatamente. Eu Tem que falo ser. assim, Tem que você tem que se preparar para as pessoas não gostarem de você, porque as pessoas têm o direito de não gostar de você. Não existe essa coisa de que todo mundo tem que gostar de mim, e para todo mundo gostar de mim, eu vou fazer o que todo mundo quer e eu vou ser a boazinha. Porque essa boazinha, gente, é uma boazinha falsa. É uma boazinha que está sendo boazinha para ser amada. Então ela tem uma moeda de troca. Ela quer atenção, ela quer validação do outro. Então a pessoa que é codependente emocional, ela está o tempo todo pedindo a validação dos outros. Então aquela pessoa, por exemplo, quando ela vai fazer alguma coisa, ela liga para 10 pessoas. Aí ela fala: o que você acha? O que você acha? O que você acha? Ou seja, ela precisa da validação dos outros para comprar um carro, para entrar na faculdade, para mudar de casa, para fazer qualquer coisa. Ela vai lá, ela não vai, por exemplo, eu tô querendo adotar um gato. Então eu estou falando com uma amiga que é gateira, para ela poder me dar dicas, né? E estou falando com uma outra pessoa que é de uma ONG, ou seja, eu estou falando com uma pessoa que entende do assunto. Então, essa pessoa que entende do assunto, ela vai poder me orientar. Eu não estou contando para todo mundo, apesar que eu estou contando aqui na live, né? Então, assim, mas não estou esperando nossa, Adriana, como você é uma pessoa boa, você vai adotar um gatinho de rua. Vocês entenderam? Então, é mais ou menos isso. Então, a pessoa, ela é dependente, ela precisa da validação dos outros. Então, às vezes, eu recebo pessoas na sessão de terapia dizendo assim: a minha mãe não me apoia, o meu pai não me apoia, o meu pai não me elogia. Então, assim, gente, aí eu falo: olha, eu sinto, mas a sua mãe está absolutamente certa. A sua mãe não tem que te apoiar. Porque quem tem que te apoiar é você. Então, a gente tem, inclusive, isso é uma crença. Eu vou arriscar dizer que é uma crença brasileira, tá? Porque tem outras culturas que não têm essa relação tão forte com pai e mãe, né? Nós somos muito dependentes dos nossos pais e da nossa mãe. E a gente tem aquela visão de que a nossa mãe, ela não é uma mãe, ela é uma Virgem Maria. Então, é aquela
mãe que está sempre... Ai, a minha mãe está sempre ali para mim, a minha mãe me apoia, a minha mãe faz docinho para mim, faz mingau para mim, faz alguma coisa para mim. E aí, quando não é essa mãe, quando a mãe não é desse jeito que eu tô falando, a pessoa se frustra. E ela fala assim: a minha mãe não liga para mim, a minha mãe não me apoia, a minha mãe não tá nem aí para mim. Eu falei: gente, você é adulto, a sua mãe não tem que estar aí para você. A sua mãe já fez o que ela tinha que fazer. Porque se a pessoa é um adulto, ela teve um cuidado dessa mãe, né? A mãe amamentou, a mãe trocou, a mãe deu um prato de comida, a mãe botou na escola. E claro, né? A mãe fez mais coisas, mas a gente está pulando um monte de partes aí. Então, assim, o adulto é uma coisa que o Hélio Couto fala, inclusive, né? São pessoas adultas infantilizadas. Sim. Gente, a gente não está aqui acusando vocês de vocês serem infantis. Nós estamos falando aqui do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o infantilizado, tá bom? Então, assim, vamos dar uma aliviada na live, né, Cássia? É um pouquinho duro aqui, né? Não tem. É que assim, são todos adultos que estão entrando aqui na live e se a pessoa está buscando autoconhecimento, ela não vai se ofender. Muito pelo contrário, ela vai olhar e falar: nossa, isso aqui bate aqui, né? O que está acontecendo? Deixa eu entender melhor o que tá aqui comigo, né? E é bem interessante, Dri, porque conforme eu fui estudando, eu entendi, algumas tribos antigamente tinham ritos de passagem. Por exemplo, dos 7 para os 8 anos, né? Dos 21 para os 22, enfim, algumas tribos tinham essas questões. Por quê? Do 0 ao 7, você vê o papai e a mamãe, né? Você tá ali com aquele, né, arquétipo do papai e da mamãe, papai e mamãe, papai e mamãe. Sim. Quando você passa dos 7 aos 21 anos, primeiro que o teu inconsciente já fechou ali, você tá consciente, tal, tal, tal. Só que toda informação absorvida depois disso, olha que coisa louca, é do primeiro homem e da primeira mulher da sua vida, ou seja, seus pais, só que o seu inconsciente agora está comprando como é o comportamento do seu pai e como é o comportamento da sua mãe. Ou seja, de homem e mulher mesmo, sabe? E ele começa a observar, o inconsciente começa a comprar toda a ideia. E então, ou seja, do 0 ao 7 você está vendo papai e mamãe. Dos 7 aos 21, você está vendo como homem e mulher. Dos 21 para frente, a gente vê como ser humano. Só que é difícil a pessoa escalonar para isso, sabe? Fazer essa passagem para perceber que eles foram seres humanos que eles são seres humanos, que eles podem chatear você, que eles podem te magoar, que eles podem tudo. É você que tem que aprender a lidar com isso. E quando não Exato, tem. exatamente. E aí, na terapia, provavelmente na Cássia, na sessão dela, e eu também sou terapeuta, né? Então, na terapia, nas nossas sessões, a gente faz essa transição, a gente traz a pessoa para a realidade. Então, eu faço perguntas, eu falo, escuta, você é um adulto agora, então é você que vai cuidar de você, você vai se responsabilizar. Seu pai fez errado? Beleza. Sua mãe fez errado? Beleza. Então, o que que vai acontecer? Parar de culpar o pai e a mãe, porque não adianta você culpar alguém. Porque quando a gente culpa alguém, o que está acontecendo? A gente passa a ser a vítima. E a vítima não faz nada. A vítima ela só sofre. Então, é um tipo de vitimismo. A gente se coloca numa situação de vitimismo, sem querer, inconscientemente. Então, quando você começa a fazer um processo terapêutico, você começa a sair desses gatilhos de ser vítima, de culpar o outro, de que o pai e a mãe fez ou não fez. Você começa a trabalhar essas suas memórias e você começa a construir uma nova mente, uma nova memória a respeito da tua própria história. Então, é como se a tua história estivesse sendo contada de uma forma totalmente torta, que te traz dor, e aí você, através da terapia, você vai recontar essa história de uma forma que seja mais significativa para você. Então, assim, primeiro, perdoar pai e mãe, não perdoar no sentido de que você é um ser superior e você vai perdoar o erro dele. Não. Aceitar. Perdoar é aceitar e libertar. Então, eu liberto meu pai e minha mãe da necessidade de me
agradar, de me apoiar, de me suprir, de me nutrir. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, eu não sou vítima da minha vida. Eu não sou vítima do meu chefe, eu não sou vítima do meu marido, eu não sou vítima do meu namorado, eu não sou vítima dos meus amigos, eu não sou vítima do meu pai, eu não sou vítima da minha mãe. Eu sou agente da minha vida. Gente, quando eu aprendi isso, parece que parece que explodiu a minha vida, essa minha mente, assim, pá. Porque eu era aquela pessoa que eu colecionava histórias de vitimismo para sentar com as amigas no bar e contar. Aí eu falava, menina, você não sabe o que aconteceu. Aí a mulherada já fazia assim, o que foi, Adriana? Ai, nossa, mas aconteceu isso, isso e isso. Aí eu começava. A minha filha não sei o que lá, o meu namorado não sei o que lá, a minha amiga não sei o que lá, a minha mãe não sei o que lá. E ficava naquela lamúria, gente, é uma reclamação. Durante horas, aí eu fazia isso na hora do almoço, o povo do trabalho, eu fazia isso no happy hour. Eu era a reclamação ambulante. Então, se alguém está assistindo essa live e está se identificando, parabéns, porque eu era assim também e hoje em dia não sou mais. Então, existe aí uma saída. Então, você vai criando ali costumes e hábitos que vão reforçando essa... Eu não quero ser muito técnica para não falar de função cognitiva. Essa mania que você tem de se colocar como vítima. E essa visão do mundo de que você é vítima não te tira do lugar. Você fica parado, você fica estagnado. Né? Porque você não tem autoestima, não se ama, não se valoriza. E tudo a culpa é dos outros. Tudo foram os outros que fizeram e você é um coitado da sua própria história. Então, a terapia, ela te liberta de tudo isso. Aí você começa a olhar para a tua vida de um outro jeito. Não é, Cássia? É interessante, Dri, que quando a pessoa vem para análise corporal, ela. Aí eu falo os 3 problemas circunstanciais. Eu vou ali, faço a análise, faço a devolutiva dela e pergunto os 3 problemas dela. E aí ela, então, por que a minha mãe? Aí eu só fico observando, assim, né? Porque o que acontece? Não é a mãe. A análise corporal é para você. E aí eu tenho que desconstruir a mãe, a ideia da mãe. Quando a gente entra nessa parte de desconstrução da mãe, a gente vai muito profundo. E aí é um pouquinho complicado, né? E eu tenho que, na análise corporal, eu tenho que evitar um pouco essa. Como é que eu posso trazer a mãe? Eu tenho que trazer a pessoa. Olha, a sua mãe, ela é perfeita do jeito que ela é e da forma que... Não, mas ela... Eu falei, então, ela é perfeita do jeito que ela é. A pessoa ela não consegue entender isso. E aí, mas tudo bem, é um nível de consciência, né? No começo, a gente... É um processo, exato. É um processo. A gente vai dizer para a pessoa, olha, a sua mãe... Às vezes a gente nem consegue falar, tá? Porque a pessoa chega na sessão, ela quer falar. E aí a pessoa fala. E aí ela bota tudo para fora, para depois a gente começar a fazer ali um manejo, né? Fazer ali uma desconstrução, mas é aos poucos, né? Porque o que acontece? Na psicanálise a gente chama isso de apagar a chaminé, né? A gente chama isso de apagar a chaminé. Então, as primeiras sessões é aquela sessão que a pessoa vem com muito conteúdo, porque ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, né? Sim. E aí, depois que passou um pouco essa fase, aí a gente traz a pessoa para a realidade, porque até ali ela está num tipo de um delírio, né? Porque o nosso inconsciente, ele cria essas histórias mesmo, ele cria essa... como que eu vou dizer? É uma ilusão, a gente está numa ilusão da nossa própria vida. É como se a gente estivesse vivendo a nossa vida numa situação de ilusão. E aí, quando você começa a se olhar, a se perceber, a reconstituir a sua história, a analisar a tua vida, aí você começa a colocar ali as caixinhas no lugar. Porque isso é uma coisa, gente, que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de uma ajuda, precisa de uma terapia, de um profissional, né? Por isso que a Cássia estuda e por isso que eu estudo pra caramba também, né? Porque a gente se forma, a gente
tem várias técnicas que a gente vai usar com vocês para trazer essa cura, né? Mas não é uma coisa assim de uma hora, não é uma coisa fácil. Dizer para vocês, ai, é fácil, não é fácil, né? O livro que eu estou passando para vocês não é fácil. Mas depois que você passa, meu Deus do céu. Ai, Cássia, conta, como que é? Depois que você Aí é o acorda, brilho, né? Você sabe que eu acho que muito empecilho hoje, por exemplo, que nem a questão da internet, né? De aparecer, de estar aqui falando. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam falar. Muito medo. Nossa, mas foi um trabalhar assim muito profundo. E hoje eu olho e falo, se o outro não gostar, tá tudo bem. Se gostar, tá tudo bem também, sabe? Eu não tenho mais essa. Você começa a não se importar mais. Não é problema seu, entende? Não é problema meu, é o que o outro acha e dê direito às pessoas acharem o que elas acham. E tá tudo bem, é como você interpreta, né? Então, é interessante essa visão, assim. Então, quando você vai trabalhando, né, essa questão e zerando também, tirando as pessoas do seu núcleo, começar a falar não, fazer o caminho de volta para o feminino e começa a se apresentar para o mundo. Dri, foi um negócio muito louco que aconteceu comigo também, porque depois que eu comecei a limpar o núcleo, que eu disse os nãos que eu precisava dizer e tal, eu tô livre. Sabe quando você tem tempo livre? Você pode sentar, você pode, sabe, você assistir um filme, você tá tranquila, você tá em paz. Em paz. Paz. E aí o que que acontece? Quando você começa a limpar esse núcleo, ou seja, o que ela está dizendo limpar o núcleo, eu entendo que você começa a escolher melhor as suas amizades, escolher os lugares que você frequenta, escolher como que você vai passar a sua vida. Porque até então, o codependente emocional, ele está sempre gastando o tempo dele com os outros. Então, ele tá sempre envolvido no projeto, ajudando pessoas. Ai, não, tem que ir lá, ajuda a família, ajuda não sei o que lá, ajuda não sei o que lá. Ou seja, ele não tem a vida dele. A vida dele parece que é emprestada para os outros, porque ele não tem espaço para si. E isso é uma coisa que gera um pouco de medo e de angústia, que é a solidão. É a barreira do terror, né? Porque você se liberta emocionalmente. E quando você está liberto emocionalmente, você começa a falar não. E quando você começa a falar não, você começa a desagradar a galera. E aí, quando você começa a desagradar a galera, você passa a ter. Você não é mais uma pessoa tão amável como você era antes. Dá para entender? Sim. Gente, pelo amor de Deus, não fiquem assustados com essa live. Porque assim, a gente não está aqui falando para vocês serem pessoas desagradáveis, para vocês serem. Não, não é isso. Você vai ser uma pessoa mais verdadeira com você mesma. Você vai ser uma pessoa mais genuína. Então, por exemplo, se eu tiver uma amizade hoje em dia, é uma amizade genuína. Eu não vou ter uma amizade falsa. Eu não vou ter uma pessoa que está ali só para eu passar o tempo com ela, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Isso era uma coisa muito grande, muito forte para mim. Eu morria de medo de ficar sozinha. Então, para eu não ficar sozinha, eu ia para lugares que não tinham nada a ver comigo. Eu tinha amizades que não tinham nada a ver comigo. Então, eu me colocava em situações porque eu não sabia lidar com essa coisa de tá só, entendeu? Por que eu não conseguia ficar só? Porque eu não gostava de mim. Eu não gostava da minha companhia. Eu tinha que estar sempre fazendo alguma coisa. Ou sempre com alguém, ou sempre sendo validada. Aí entra a questão da validação, né? Sendo amada. Eu estava buscando o amor das pessoas 24 horas. Então eu tinha sempre que ligar para alguém e ficar contando coisas mirabolantes, coisas que eu era vítima, de como a minha vida era horrorosa, enfim. Eu não sei nem como eu tinha amigo. Ou eram amigos, assim, que me aturavam, né? Não sei. E você, cara? Eu acredito que de alguma forma eles acreditavam em você, né? Acreditava assim, tipo, quando a pessoa.
Olha, hoje, quando alguém reclama comigo, eu só escuto. Eu não falo nada, Adriana. Aí a pessoa fala pra mim, você não vai falar nada? Por quê? O que você vai fazer com o que eu vou te falar? Agora, se a pessoa chega pra mim e fala assim, Cássia, eu quero desabafar. Beleza, pode desabafar. Aí você vai, não, sinta-se acolhida, tal, fica tranquila. Enfim, sabe? Então, as pessoas, elas também têm que saber falar o que elas querem. Só quero reclamar, então só reclame. Só quero desabafar, então desabafe. Só que, e aí, para construir essa Cássia, minha amiga, foi bem complicado. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente não tem a coragem de fazer essa mudança, né? Às vezes a gente não tem a iniciativa, né? Eu tinha muito preconceito, por exemplo, com terapia. Eu achava que terapia era para gente louca, né? E aí, quando eu realmente passei por uma situação muito dolorosa, que eu vi que tinha algo de errado, porque assim eu falei, meu Deus, eu briguei com todas as pessoas, não sobrou ninguém. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer terapia, eu vou ter que achar alguém para conversar, eu vou ter que resolver. E aí eu cheguei na terapia falando para a terapeuta, olha, tem alguma coisa de errado. E não é com as pessoas, é comigo. Então acho que foi a primeira vez que eu assumi que tinha um problema que era comigo. Porque até então, o problema era sempre as Para pessoas. sempre os outros. O problema era o chefe, era o Brasil, era o presidente, era a economia, era a minha filha, era o meu bairro, era o meu carro, era o meu namorado. Quantos Tudo era anos um tem sua problema, mas filha? eu não. Eu falava, eu chegava assim e falava, não, mas eu sou uma pessoa assim espiritualizada, eu sou uma pessoa elevada. Ai, meu Deus, eu e minhas loucuras, né? Então, Quando a pessoa chega pra mim e fala, eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho medo. Eu juro por Deus. Quando a pessoa fala, eu sou uma pessoa muito boa, por que que isso está acontecendo comigo? Eu dou meia volta e saio. Falo, deixa ela com a reflexão dela, porque, de fato, sabe, quando a pessoa ela tá nesse nível, é difícil. Qualquer coisa que você falar, ela vai se ofender. Então, eu respeito, né? Eu acho que isso também eu percebo uma dificuldade, né, nas pessoas de respeitar. É a pessoa e tá tudo bem, é o jeitinho dela. Daqui a pouco ela vai ter um momento dela de expansão, tal, entende? Ó, dá uma assistida nisso aqui, manda lá, né? É aquela história, né? Joga no grupo da família e sai correndo, sabe? Pra ver se as pessoas dão uma. manda para terapia. Gente, falem para as pessoas fazer terapia. Falem para as pessoas procurar ajuda. Falem para as pessoas procurar autoconhecimento. Gente, quando eu não tinha dinheiro para pagar terapia, eu fazia o quê? Eu lia livros de autoconhecimento. Ajudava pra caramba, porque é um momento ali de reflexão, é um momento que você está buscando ali uma solução, né? Ou então, por exemplo, assistir as lives da Cássia, que ela está fazendo toda semana, né? As minhas lives também, que eu também estou começando a fazer live toda semana. Então, assim, a gente vai estar sempre falando sobre temas interessantes, né? E aí eu recebi uma pergunta, Cássia, lá no meu canal, que a pessoa perguntou o seguinte, né? Eu só atraio, eu sou uma pessoa independente financeiramente, mas eu só atraio pessoas que não têm dinheiro. Eu só atraio pessoas que não têm condição, né? Eu só atraio cara dura. Acho que era isso que a pessoa falou. Você tem aí Tá. uma resposta para isso, para falar para gente? Sim, dois pontos. Tem que perceber se está validando a mãe ou se está buscando o pai. Então, tem essa questão, tá? Porque o que acontece? Tem mulheres que não tiveram a presença do pai, ou a mãe se separou e teve um outro relacionamento, separou, teve um outro relacionamento. Então, tem esse ponto, né? Então, se ela tá validando a mãe,
E a mãe, às vezes, arranjou só homens que, infelizmente, também estavam na mesma condição, meio pobre, que a mulher teve que ser guerreira e trabalhar e sustentar esse homem, enfim. Então, às vezes, a menina estava lidando a mãe. Agora, com relação ao pai, é porque ela precisa desconstruir o pai. Ou seja, o homem que eu tenho nunca vai ser melhor que meu pai. Isso é inconsciente. Então, para você fazer essa sair disso, você tem que desconstruir o pai. O que é desconstruir o pai, tá, gente? É uma, por exemplo, pai querido, te amo, muito obrigado por tudo, por essa imagem que o senhor me trouxe de homem, mas eu percebi que eu busco uma outra formatação de homem, né? Então, eu te aceito, te respeito, te amo do jeitinho que você é, você fica com as suas escolhas, eu fico com as minhas. E aí você começa, o que acontece? Agora você tem que construir uma nova imagem de homem. E como construir isso? A gente constrói buscando referências. Quais Não, referências? você pode construir escrevendo mesmo. Qual é a pessoa que você quer? Eu tenho uma macumbinha para isso, que eu falo para os meus clientes que é macumbinha, né? Então você vai fazer o quê? Eu e os cadernos, eu amo caderno, gente. Olha Ah, esse eu aqui, também. ó, que bonitinho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o caderno e aí desse lado você vai escrever o homem que você quer. Você vai colocar um homem trabalhador, um homem honesto, um homem bonito, um homem inteligente. Põe todas as qualidades que você quer aqui desse lado. E aqui desse lado você vai colocar se você é assim. Porque se você quer Nossa, um você fez homem uma observação. inteligente, se você quer um homem inteligente, você tem que ler livros. Você tem que ser inteligente. Se você quer um homem estável financeiramente, como é que estão as suas finanças? Se você quer um homem que seja trabalhador, você é uma pessoa preguiçosa ou uma pessoa trabalhadora? Porque assim, gente, é muito fácil a gente querer algo, só que se a gente não se vê daquela maneira também, a gente não vai atrair alguém que tenha essas qualidades. Dá para entender? A gente vai atrair alguém que é do jeito que a gente se vê. Então, você se vê assim, porque isso aqui é um ideal de perfeição de homem, né? Você se vê, você tem essa autoestima, porque o que essa mulher está fazendo? Ela está transferindo a expectativa para o homem, para essa página aqui, dizendo, ó, É a honesto, felicidade, bonito, né? bom caráter, musculoso, né? Saudável, rico. Tá, mas e você? Né? Você se vê dessa maneira? Ou o valor que tem é só para o homem? Então tem isso também, né? Exato. Então essa é uma técnica de PNL bem legal de você olhar para o outro e trazer aquilo para você. E aí você começar a trabalhar isso em você, né? Porque a gente está aqui para crescer, a gente não está aqui só para viver em função de um relacionamento, né? E aí o relacionamento ele vai aparecer no momento certo, enfim, né? Mas primeiro eu conserto a mim. Sim. Segunda coisa é o seguinte, né? Essa mulher que está atraindo um homem que ela falou assim, eu sou independente e financeiramente. A pergunta é, você é independente emocionalmente? Né? Porque se você não é independente emocionalmente, você vai procurar pessoas que precisem de você para você se validar. Porque o seu valor qual é? Ah, eu vou ajudar o fulano precisa de mim. Porque a mulher que não tem amor próprio, ela não sabe por que a pessoa vai amar ela se ela não for útil para aquela outra pessoa. Né? E isso é uma coisa que a gente aprende muito com os pais. Né? Sim. A gente aprende que a gente tem que ser boazinha, que a gente não pode dar trabalho, que a gente tem que ser útil mesmo, né? Fala assim, esse filho não presta para nada. Isso é uma frase que os pais falam muito, né? E machuca. Então, assim, eu tenho que prestar para alguma coisa. E esse prestar para alguma coisa, você vai transferir para o teu relacionamento. Então, você vira ali uma pessoa que está
encontrando pessoas que são menos para você ser mais e você se validar. E aí você acaba dizendo, eu só atraio o cara pobre. Não, você não atrai só o cara pobre. Você não vê utilidade em você se você não tiver uma pessoa que é menos. Exato. Dá para entender? Né? Sim. Não, é isso mesmo. E o interessante, primeiro que a gente já vê a guerreira aqui, né? Eu sempre vou bater nesse ponto. Esse negócio de guerreiro aí, já tirei essa palavra da minha vida. Eu não Olha, sou guerreira coisa nenhuma, eu não estou brigando com ninguém. Eu não quero e, guerra com ninguém. e é muito interessante, porque assim, é que nem você falou, para ela validar a imagem dela e ser útil, ela vai ter que arranjar alguém menor que ela. Então ela tem que ser útil na vida daquela pessoa, entende? Então, eu acho muito interessante que quando eu comecei a desconstruir tudo e agora eu tô... As coisas melhoraram anos, sabe? Então, tanto o meu marido, que ele já se movimenta mais, eu percebo essa movimentação de cuidado de tudo, de casa e tal. Meu filho também deu uma boa melhorada. Quando a gente muda nós, o resto, e você transborda, Sim. que vai, que vai. E teve uma outra pergunta também que eu vi lá no seu direct. Eu não sei, não. Eu só me. Acho que é me ferro. Vamos usar este termo. Eu não Ou seja, sei dizer não. A pessoa fala assim, eu não sei dizer não e eu só me ferro. É isso. eu não sei dizer não. Tá. Então eu percebi errado. Eu não sei dizer não e só me ferro. Primeiro, quanto mais essa pessoa se afirma que não sabe dizer não, mais ela não vai dizer mesmo. E aí vão vir várias situações que ela vai precisar lidar com elas e vai viver em função dos outros, né? A pessoa que não sabe dizer não, ela não sabe colocar limite. Então ela vai estar sempre numa situação de abuso. E aí essa pessoa que não diz não, por que ela não diz não? Porque ela quer agradar, porque se ela disser não, ela não vai ser amada, né? Aí ela fala assim, mas se eu não for no aniversário da minha amiga, a minha amiga vai ficar brava comigo. Aí eu falo, mas a sua amiga tem o direito de ficar brava com você. Qual o problema da sua amiga ficar brava com você? Quer dizer, então, que você vai fazer algo e as pessoas têm que bater palma sempre? Né? Então, o que essa pessoa fala? Não, eu vou no aniversário, eu vou comprar um presente, eu vou fazer uma prestação, mesmo que eu não possa pagar o presente, mesmo que eu esteja gripada, mesmo que eu esteja cansada, eu vou no aniversário, porque é minha amiga. Não, amor, você não vai no aniversário. Se você não conseguir ir no aniversário, você não vai. Mas aí a minha amiga vai ficar brava comigo. Sim, a sua amiga está lidando com a situação de contrariedade, ficando brava. É isso que a sua amiga consegue fazer. E aí você vai lidar com a situação das pessoas ficarem bravas com você. Qual é o problema? Então aí vem daquela criança que ela era uma criança boazinha para não dar trabalho, porque ela não queria que o pai e a mãe ficassem bravos. Só que hoje em dia não somos mais crianças. Então hoje em dia a gente vai lidar com pessoas contrariadas. E essas pessoas contrariadas, elas vão manifestar a contrariedade delas do jeito que elas quiserem. Elas são livres, né? E é claro, você pode comunicar de uma forma harmônica. Falar, olha, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir ir, porque eu estou com problema, eu estou com imprevisto. Então, um beijo e tchau. Né? Não fica ali para ver o show de horror que a sua amiga vai fazer. Tem umas amigas dramáticas, né? E aí as pessoas vão ter que lidar com o seu não. Então, por que a pessoa não sabe dizer não? Porque ela tem medo da reação das pessoas quando as pessoas receberem o não. Porque aquela pessoa está viciada em agradar todo mundo. E aonde essa pessoa vai parar? Nunca vai ter amor próprio, nunca vai ter um projeto pessoal, nunca vai poder fazer algo por ela mesma, porque ela vai estar sempre ali com medo de contrariar alguém, né? Então, sei lá, por exemplo, eu quero viajar para tal lugar
mas eu não posso ir porque senão a minha mãe vai ficar brava, o meu irmão, o meu tio, o meu amigo, né? Então, assim, eu tenho casos de um cliente que ele não comprou um carro importado porque o pai dele nunca tinha tido um carro importado. Então ele ficava pensando dele chegar na casa do pai com aquele carro importado e os vizinhos olharem. E o pai se sentir mal. Ele falou assim: eu não posso ter um BMW, porque na minha família ninguém nunca teve um BMW. Então é mais ou menos o que você falou. Ah, eu não podia ser terapeuta porque a minha família não aprovava. Tá, mas a gente não tá aqui para ser aprovado o tempo todo. Não é nem o terapeuta, porque eu ainda não sabia, né? Eu tô Mas no não tem exemplo. como. Quando a gente nasce para ajudar as pessoas, mas ajudar da forma correta, não para ser escravo, tá, gente? Porque quando você não tem moeda de troca, de energia, que uma delas é o dinheiro, você está escravizando o outro. Então, hoje eu também não me permito mais a isso. Daí, o que que acontece? A minha família tinha muita expectativa de eu ir pro ramo de advogada, ser advogada, e não sei o que, não, advogada doutora Cássia, doutora Bertosa, né? Nem uso mais o sobrenome do meu pai. Então, eram essas expectativas, tanto que uma última conversa que eu tive com uma pessoa dos meus parentes, né? Família de mim pra frente. O resto pra trás é parente. Com os meus com um dos meus parentes, ele falou assim: mas você é advogada. Você é advogada. E ele afirmou, brabo, você é advogada. Ele falou, não. O direito faz parte hoje do meu trabalho, mas de uma outra forma, com uma outra roupagem. Aí você fala, eu sou o que eu quiser. Exato. Não, não, mas eu não discuti. Quem saiu da linha, que saiu da linha. Eu, plena, ali, neutra, né? Porque uma das coisas que a gente tem que aprender também, Dri, quando a gente percebe que a gente está numa situação ou de vítima, ou de vingador, ou de super-herói, né? De, tipo, vou te proteger, é você estar. Para você sair dessas três condições, você precisa primeiro praticar a neutralidade. Então, ficar neutro, né? O que o outro deu direito do outro falar. Dizer eu sou o que eu quiser mentalmente, talvez. É, mentalmente, por exemplo, porque senão eu vou estar agindo como uma, vamos dizer assim, uma vingança, sabe? Tipo, eu sou o que eu Você quer reafirmar a sua verdade para o outro, mas o outro não tem que validar a sua verdade. Isso, exato. O outro tem o direito de discordar de você. Ah, você tem que ser advogada, Cássia. Tá bom, eu tenho. Aí na hora que você sai dali, você vai ser o que você quiser. Tá, eu tenho. Tá bom, tá tudo bem. Né? Você Então, fala aquilo, eu falo. Aí os meus clientes falam assim, mas o que eu vou falar para minha mãe? Eu falo, mente. Mente, meu amor, mente. Mente com toda a pureza do seu coração. Deixa a pessoa contente com a verdade que ela tanto quer. Depois que você deu para a pessoa a verdade que ela tanto quer, você vai viver a sua vida. Até porque, virando as costas, ninguém sabe mais da sua vida. Não é? isso é até onde, né, que o outro também ele vai na sua vida. Eu acho que assim, colocar limites é uma coisa interessante. Eu tive uma cliente que saiu de casa com mais de 30 anos. E a mãe e o pai ainda estavam achando que ela era uma pessoa virgem, né? Então ela deixava eles pensando isso, entendeu? Então a gente chegava assim e falava, mas o seu namorado dormiu aonde? Ah, mamãe, ah, papai. Então ela contava uma história, quer dizer, ela falava assim, é uma situação tão. Eles querem tanto acreditar naquilo, né? E aí aquela história, ela tinha a necessidade ali de falar uma história para que eles não criassem mais problemas, porque já foi um problema para ela sair de casa, né? Então, por exemplo, quando eu saí da casa da minha mãe também, porque assim, eu me separei e voltei para casa da minha mãe quando eu me separei, né? Eu casei e me separei. Quando eu estava morando com a minha mãe separada,
eu tive que alugar um apartamento escondido. Aí eu aluguei esse apartamento, eu comprei os móveis que precisava, eu pintei o apartamento. Quando estava tudo pronto lá, aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu estou indo embora, eu estou indo morar no apartamento. Aqui na frente da janela dela dava para ver o meu apartamento. Eu falei, eu estou indo morar ali. Nossa, ela falou, você é uma traidora, você não me falou nada, você só está me falando agora, e não sei o quê. Não sei... Aí eu deixei ela falar tudo que ela queria, né? E aí fiz uma Interessante. mudança, né? Então, aquela história, eu sabia que ela não ia ser a minha aliada naquele projeto. Rodrigo, Eu sabia que ela não ia me apoiar, né? olha que interessante. Olha que interessante. Você, no começo, você falou que você achava que as pessoas te traíam. E aí a sua mãe teve esse comportamento de te chamar de traidora. Sim, Então, tipo, você, a sua sistemática meio que foi validando a mãe. É interessante sim. isso aí. Olha que coisa legal. A Cássia fazendo terapia comigo, gente, ó. Gente, Totalmente, tá certo, é verdade. eu aprendi, Dri, a olhar as linhas relacionais, né? O Sim. emaranhamento mesmo, é você pegar a pessoa e você ver todas as linhas, todo o emaranhamento da pessoa. Uhum. Então, eu consigo fazer hoje essa leitura com muita facilidade, porque eu tive que treinar muito meu olhar para isso. E aí eu pego, sabe? Eu vou pegando, eu vou fazendo os puxadinhos. Eu falo, ah, isso, ela validou. Ah, ok, papapá. E quando a mulher fala muito da mãe e não fala do pai, eu já entendo que às vezes a dificuldade dela é no pai. Isso, também. Então, Agora, sim, teve uma outra pergunta que foi feita lá no meu Stories, que a pessoa falou assim, né? Não, eu mesma que fiz a pergunta, eu não me lembro, mas eu dizia assim: você sabia que uma pessoa que tem dependência emocional, ela não consegue concretizar os sonhos dela? Eu queria que você falasse mais sobre isso, Cássia. de fato, a pessoa ela não consegue, até dependendo do contexto familiar dessa pessoa, enquanto você não solta, enquanto você não trabalha o seu eu, a tua persona, o teu ego, vamos dizer assim, né? Não tem como o reflexo do todo se manifestar, entende? Essas são as facetas. Então, quando você não tem esse olhar, e às vezes você está tentando, gente, colocar concreto, o negócio está querendo sair, a sombra já está vazando para tudo quanto é lado, e você querendo, né, e não querendo dar o salto. E às vezes, quando você dá um salto, ou sobe uma escadinha ali, um degrau, você deixa coisas para trás. E aí você está disposto a pagar este preço? Por exemplo, eu tenho que deixar minha mãe para trás. Eu tenho que deixar meu pai para trás. Eu tenho que deixar meus irmãos, eu tenho que deixar aquela amiga de 20 anos para trás. Você está Por disposto a pagar o isso, preço? por isso que eu falo para as pessoas. Você não tem que passar por isso sozinho. Você não tem que. Porque assim, você está falando de sombras, Cássia, mas as pessoas não sabem o que é. As pessoas não sabem. Até eu não sabia o que era sombra. E a gente até consegue ler um livro sobre sombras, assistir a palestra lá do Hélio Couto e tal. Mas aí, quando chega na nossa vida, quando chega a situação acontecer na nossa vida, a gente não consegue identificar sombra. Não, Porque é muito não. difícil a gente olhar para a gente mesmo. A gente não está acostumado, até mesmo na nossa sociedade, nós estamos numa sociedade que nós estamos sempre voltados para fora, né? Nós não temos momentos de reflexão. É o As pessoas não newtoniano, fazem né? né? Então, e mesmo com a reflexão, não é fácil também. Então, por isso que eu falo, procurem um terapeuta, procurem uma pessoa especialista em comportamento humano, procurem a Cássia, procurem a mim, para vocês fazerem a terapia de vocês. Nós somos ótimas, né, Cássia? Com certeza. Não temos modéstia, não, e sinto muito, mas nós não temos modéstia, tá? Porque os meus clientes falam mesmo e eu aceito o que eles falam, então, enfim. E também a gente estuda muito para isso, né? A gente não está aqui
brincando, a gente está aqui por amor mesmo à transformação pessoal das pessoas. Então, quando você está passando por essas dificuldades e que você vê que a sua vida está virando caos, que você está começando a reagir às coisas de um jeito muito exagerado, e você está entrando em desequilíbrio emocional, aliás, você não precisa nem chegar nisso. Você pode buscar terapia antes de acontecer isso. Né? Eu fui buscar terapia nesse momento de desequilíbrio emocional, porque eu sou cabeça dura e era preconceituosa com terapia. Então, vocês veem que agora não tem mais preconceito nenhum, né? Porque a terapia me salvou, né? A terapia e toda a busca do autoconhecimento, porque é uma busca, né? Você pode assistir canais, você pode seguir o Hélio Couto, você pode buscar livros. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer e tudo isso vai ajudar você a se encontrar melhor e se curar, né? E acolher essa sombra, porque isso é uma coisa que o Hélio Couto falava, e eu não entendi o que é esse negócio de acolher a sombra, né? Eu tive esse. Eu tive essa experiência. Foi bem tensa, mas foi a melhor coisa da minha vida. Porque eu parei de julgar e me sentir injustiçada. Olha que coisa louca. O meu maior problema era injustiça. Nunca mais. Nunca mais eu sofri uma injustiça. Hoje, quando eu olho as coisas, eu falo, fui eu que criei o problema? Não. Então é problema do outro, eu não vou me envolver. Eu tenho mais. Você dá a mão para sua sombra, sabe? Isso é a coisa mais incrível do mundo, tá? Então, vão comigo para eu ir entendendo. Você me dá os toques. E isso é muito, muito incrível, Adriana. Isso, para mim, Esse é o momento mais bonito do processo terapêutico, em que a pessoa ela encontra uma transformação tão grande e que ela começa a ver que tudo que ela via no outro, na verdade, estava dentro dela. exato. Né? Exato. E foi muito engraçado, Adriana, porque nesse contato com a minha sombra virou e falou assim: ah, você não gosta de injustiça? Sabia que você é a pessoa mais injustiça do rolê inteiro e você não tá vendo? Olha que coisa louca. E aí eu falei, tá bom. E eu bem tranquila, né? Bem plena, neutra. Eu falei, tá bom. Tá, então o que eu preciso entender? E aí ele foi me explicando. Foi me explicando. Olha, é assim, assim, assado. E aí eu fui negociando, porque você negocia com a sombra, até onde você pode ir, né? Então, é muito interessante quando você coloca os limites, quando você... Primeiro você coloca limites em você, para depois passar para o outro. Olha, outro, é o seguinte, meu limite é esse aqui, então, por favor, respeite, né? E isso foi algo que foi florescendo. Então, essa questão da dependência emocional também, a justiça veio com essa questão da dependência emocional, porque eu queria que as pessoas estivessem do meu lado naquela hora que eu fui tão injustiçada na minha vida, sabe? Mal sabia eu que eu era mais injusta. É aquela história, né? Ninguém te deve nada. Ninguém. Isso. Você chegou num ponto crucial da história. Amei estar aqui com você. Pessoal, quem quiser fazer terapia comigo, eu sou Adriana Alves, eu sou terapeuta holística e também sou psicanalista, estou à disposição para fazer mesa radiônica, fazer um processo terapêutico com florais, com terapia, com conversas, com todas as técnicas que eu sou especialista em PNL, inclusive, né? E a Cássia, você está disponível também, Cássia? Já está aí com a agenda aberta? Tô com a agenda aberta, sou analista corporal. Por hora foi o que eu resolvi focar. Eu falo, olha, isso aqui transformou a minha vida, então eu quero levar isso adiante para as pessoas. Lógico, por trás, com muita luz, com muito amor, com muita alegria. E é isso, pessoal. Só me chamar lá no arroba. Essa live aqui vai ficar gravada lá no canal da Cássia, tá? Então, quem quiser assistir, vai lá no canal da Cássia. E aí, quem quiser conversar comigo, meu arroba é Adriana Alves Terapias. O meu celular é 911, né, São Paulo. Celular 97018-9656. Repetindo, 11-97018-9656, tá bom? Então é isso. Cássia, já são 9h20, mulher. A gente fala pra caramba. Eita.
Tá, João, meu bem. Muito obrigada pela sua participação. Gratidão. Pessoal, quem Gratidão, quiser foi um buscar aí as prazer. terapias holísticas também com a Adriana, só buscar aí, tá bom? Estou muito feliz, Então é isso, gente. estou muito feliz com a tua expansão de consciência e desejo aí muita sorte, muito sucesso. E você é maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, tá bom? Recomendo aí o Obrigada. trabalho da Cássia, tá bom? Beijo, Obrigada, meu amor. Adri. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.